Sexta-feira é dia de Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e comigo, como sempre, tenho a Joana Marques Braz e o Gonçalo Sousa, os presidentes da junta deste programa. Como estão, meus caros? Sra. Presidente, como está? Olá, Sr. Presidente, tudo bem então? E connosco esta semana temos a Joana Zaguri, que é advogada. Olá, Joana, e bem-vinda à Geração V. Olá Vasco, obrigada pelo convite. Olá, Gonçalo, olá Joana. Temos duas Joanas. Também para ela, Vice-presidente. Vou ser vice-presidente da Podes, Junta. estás contratada. A eleição foi agora. Eu fico E eu contrariada, autonomeei-me presidente da Câmara, ok? A poucas horas das eleições autárquicas vou querer saber as últimas notas dos meus comentadores sobre a campanha, mas também vamos passar pelas propostas do Orçamento do Estado, que foi entregue esta quinta-feira, e obviamente pelo cessar-fogo em Gaza. Gonçalo, para onde é que queres começar? Vamos primeiro ao orçamento, já lá vamos às autárquicas. Foi interessante porque o governo foi esperto na medida mediática da coisa, porque já tinha sido esperto na data em que supostamente iria apresentar o Orçamento de Estado, que era dia antes da... Exatamente, 2 dias antes das eleições, porque o dia antes era sábado, era dia de reflexão. Mas é curioso que tenha entregue um dia antes da suposta data final de entrega. Que é sempre dia 10 de outubro, sim. Exatamente, mas é curioso por uma simples razão, porque... dia de reflexão, os meios de comunicação social não podem falar da agenda mediática nacional, não falam mesmo. Aliás, quem quiser reparar no sábado, só o Observador vão desaparecer as notícias nacionais. políticas. Não se fala de nada a nível nacional, provavelmente nacional só se encontra futebol e pouco mais, até porque temos vão haver eleições. Vão haver as eleições mais importantes do mês de outubro, dia 25. Mais umas. Exatamente. Mas o que é que o governo fez com isto? Ao apresentar o orçamento de quinta-feira, garante a folha mediática, o fumo mediático do final de quinta-feira, garante sexta-feira, por isso é que ainda estamos a falar disto, e garante que mais nada se fale até domingo, porque sábado já não se pode falar mais nada. Isto é a parte política e mediática da coisa. E também não sei se viram a apresentação, quando o Miranda Sarmento chegou ao próprio recinto. A gente estava aqui a falar das eleições do Benfica há um minuto atrás, eu parecia que estava a ver os Diabos Vermelhos a aplaudirem a equipa, porque, claro que não sei se viram. Não vi. Miranda Sarmento parecia que tinha marcado um gol de pontapé de bicicleta no meio do Parlamento, é uma coisa impressionante. Portanto, metáforas de futebol e política são ótimas, estão sempre ótimas. Portanto, quase que fazia lembrar o Ronaldo contra as Juventus em 2018. Era este que faltava para o remate final. Era este o remate final. Portanto, era uma claque, portanto, toda a preparação... A Entourage estava toda contente, mas e o povo português? Exatamente. Pronto, isto é a parte mediática da coisa. Relativamente às medidas em si. Exato. Bom, há claras medidas que são eleitoralistas, digamos assim, mas que são sempre as mais mediáticas. O aumento do salário mínimo em 50 euros, o que eu não vou dizer que é mau, mas há aqui um sinal preocupante no sentido não do aumento, mas do facto de teres tanta preocupação com isso, porque é um sinal que há muita gente a ganhar o salário mínimo e isso não é propriamente um indicador macroeconómico muito positivo. E agora ultrapassou a barreira dos 900 euros, E ultrapassou, que isso é positivo, claro. Sendo que o governo até é ambicioso e quer ir até aos 1.100 euros até 2029. Depois falta ver a classe média. Mas exatamente, se o pequeno e médio empresário tem capacidade de pagar esses salários a 3 a 4 anos. Vamos ver. Mas pronto, pelo menos a ambição está lá. O IRC baixou também? O IRC baixou, mas fica como medida autónoma para ir a Parlamento. Ou seja, não vai estar no orçamento, vai ser debatido no Parlamento. Por isso é que o Rui Tavares veio a público dizer que o governo neste momento está a despolitizar o orçamento. O que é verdade. Por uma simples razão que já lá vou a seguir a explicar aqui um bocadinho as medidas. Sim. Há essa questão do IRC que também vai baixar, já tinha sido mencionado até o ano passado. O aumento da função pública é 2,15%, o que é um aumento curioso, porque segundo a previsão do Banco de Portugal, a inflação vai aumentar 2 pontos percentuais em 2026, ou seja, há um aumento de poder de compra de 0,15. Portanto, é ali a jogar no limite. Certo. Curiosamente, se eu for olhar para o custo disto tudo, da proposta do Orçamento de Estado, é de 4,4 mil milhões, o que é um bocadinho. Mas segundo a previsão do Governo, há superávit, há lucro, não é o termo correto, mas pronto, há lucro, só para se perceber mais facilmente, há superávit orçamental de 0,1% do PIB. Só que a previsão do Banco de Portugal e de outros institutos a nível financeiro, a nível global, não vai de acordo com o Governo. Já se prevê déficit para Portugal em 2026. O que não é propriamente a coisa mais preocupante do mundo, mas também não é bom. Claro. Os critérios de convergência da União Europeia permitem ter até 3% do déficit em déficit orçamental. E isto para dizer também que eu lembro-me que nas previsões do ano passado, do Pedro Reis, do anterior Ministro da Economia, tinha sido previsto déficit em 2026. Foi aquela mini polémica. Exatamente, e o Montenegro veio logo dizer: pá, ó Pedro, não digas isso. Vais ter que reformular esse orçamento. Vais ter que reformular esse orçamento, pode passar para ti, mas para mim não passa. Foi tenso esse momento. Estou expectante para ver o que é que vai acontecer, isto na parte dos números. Agora, na parte política da coisa, vimos aqui a parte mediática primeiro, a parte dos números agora, na parte política da coisa.
Acho que o orçamento vai passar tranquilamente. Creio que já vi alguma notícia ali ao acolá, verifiquem por favor, mas que o PS iria viabilizar o orçamento. Creio que o Chega também o irá fazer. Eu não ficaria surpreendido se viabilizasse para uma abstenção ou até uma aprovação, até porque este orçamento foi negociado com o Chega, em muita instância, portanto, as medidas, pelo menos, e portanto seria um pouco até hipócrita e, enfim, contraproducente por parte do André Ventura se votasse contra uma coisa pela qual ele negociou até bastante mais do que o Partido Socialista. E além disto, no ponto de vista do timing político, não dá jeito ir a eleições a ninguém. Primeiro porque não podem, porque há eleições presidenciais em janeiro. E segundo, porque estamos a falar de uma altura em que a AD viu a sua maioria reforçada, estamos a falar de uma altura em que o Chega viu o seu grupo parlamentar reforçado também e, portanto, ir a eleições agora... Acho que ninguém quer, nem o próprio PS. Ninguém quer e há uma saturação de ir tantas vezes a eleições em tão pouco tempo do público português, e o PS está numa reformulação ideológica e até estrutural, diria eu, do próprio partido. Muito bem. E por isto o orçamento vai ser aprovado. Vamos esperar por esta novela da discussão do orçamento. Exato. Joana, o que é que achaste? Já arranjaste coisas mais para dizer sobre o orçamento ou não? Não, porque assim, eu sobre o orçamento em si não há assim nada de... Não queres assinalar nada? Quero assinalar algumas coisas e é mais a forma política como o orçamento foi construído. Dizer sobre o sustento do orçamento, e o facto das contas não baterem certo em todas as instituições, que saiu uma notícia esta semana sobre que o Tribunal de Contas chumba a Conta Geral do Estado de 2024, porque existia uma omissão de valores certificados da Forro e do Tesouro. Não sabia disso. Portanto, seja... já o ano passado se falava disto, mas as contas já não dão certo, há quem diga que as contas não dão certo e temos de ter atenção a isso, sobretudo. Esse era assim um ponto que nem ia falar, mas com o que disseste faz bem, sentido, que já do ano passado aconteceu, portanto este ano vamos ver. Se bem que, não querendo estar a defender o Governo, é só mesmo porque aconteceu, as previsões do Governo era de 0,4 de déficit, de superávit, eles até conseguiram mais, de 0,7, portanto até conseguiram... Sim, conseguiram mais, mas entre as contas não estão a bater certo. Exatamente. Portanto, também não acredito que sejam certificados da Forro. Sim. Há aqui outros pormenores. Mas, ou seja, os valores que temos agora também ainda não são os mais claros. Ou seja, primeiro dizer isto, depois dizer que sim, concordo com o que o Gonçalo diz no momento político e mediático para apresentar o orçamento de Estado. Nós estamos em época de eleições, e é muito claro isso na forma como os partidos estão neste momento a gerir os seus desejos e as suas ambições para o orçamento de Estado. O salário mínimo subir, a mim faz-me uma grande preocupação, conjugando com outras medidas que o Governo foi libertando agora. Portanto, o ordenado mínimo subir para este valor, tendo em conta que o nosso ordenado médio são 1.700 euros, 1.700 e tal, assim, e pouco. Acho que o ordenado mínimo está cada vez a subir, a aproximar-se mais do salário médio em Portugal. Não significa que eu esteja contra o salário mínimo subir, porque acho que, tendo em conta a inflação e a evolução económica do país e do mundo, sobretudo da Europa, faz sentido o salário mínimo aumentar, e até é bastante baixo para o custo de vida que nós temos, nomeadamente a habitação. Agora, o problema é que, se subimos o salário mínimo, nós estamos a dizer que, para já, uma série de privados vão pagar esse valor. E também a função pública, portanto, vai sair dos cofres do Estado um aumento grande para conseguir acompanhar esse salário mínimo. Então nós temos que arranjar mais receita do Estado. Mas, sobretudo, nós temos que arranjar mais gente a trabalhar noutras classes que não seja o salário mínimo. E aquilo que eu queria trazer aqui é duas notícias que saíram esta semana também sobre que influenciam e que impactam diretamente o Governo. Uma delas é a medida que o Governo propôs para que os jovens desempregados até aos 30 anos, se arranjarem emprego, consigam oferir não só o salário que oferirem quando arranjarem emprego, como mais 35% do subsídio de desemprego que estavam a receber porque estavam desempregados. Ora, isto vai causar um desequilíbrio gigante dentro das empresas. Porquê? Porque nós temos as pessoas que têm mais do que 30 anos, que podem ter 31 anos, que vão receber um valor, e uma pessoa mais jovem vai receber esse valor mais 35%. E até que ponto é que o empregador não vai precisamente baixar os salários das pessoas com menos de 30 anos, porque sabe que de forma real, essas pessoas vão oferir mais ao final do mês por causa daqueles 35%. Portanto, eu acho que vai ser um estímulo a um salário baixo nos jovens, que novamente não ajuda nada nesta ideia de tentar tirar pessoas do salário mínimo ou desta classe. Depois outra medida não, foi uma notícia que
para a qual não há medidas, eu acho que aqui é o ponto, que é 2.000 mulheres perderam o emprego ou não tiveram o seu contrato a termo renovado em 2024. Avançou-nos o SIG. Porquê? Por questões de gravidez. E, portanto, eu não sei se alguém aqui tem alguma pessoa do seu espectro que lhe tenha acontecido isto, eu tenho 2. Portanto, não em 2024, mas noutros anos eu tenho 2 pessoas próximas de mim a quem aconteceu isto. E vivi bastante de perto a realidade dessas pessoas. As 2 pessoas agora estão bem, estão estáveis, com os seus filhos e nos seus trabalhos e bem. Mas quer dizer, perante esta realidade e estes números que nos foram dados por uma organização do Estado, que é o SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, e perante isto, o Governo, não nos possamos esquecer, com a espuma dos dias, muito que eles tenham dado tudo agora esta semana, não nos possamos esquecer que no verão fizeram uma reforma laboral e nessa reforma laboral dificultaram o acesso à amamentação, à licença de amamentação. Quando nós precisamos mais do que nunca de filhos, não é? Portanto, nós precisamos mais do que nunca de filhos e de mulheres que estejam na sua idade fértil, possam ter filhos e possam continuar as suas carreiras, que não vejam as suas carreiras condicionadas e desempregadas. Mas o Governo, inclusivamente, aumentou os contratos a termo. A possibilidade de fazer contratos a termo, neste momento temos 3, aquilo que tínhamos na altura de Passos Coelho e que era justificado pela Troika. Agora não sei bem qual é a justificação, não sei se o Orçamento de Estado nos vai elucidar sobre isto, mas agora, para além disto tudo, acho que neste Orçamento de Estado, e agora politicamente, pensando aqui nas forças de PS, Chega e PSD, claro que se o PS e o Chega não aprovarem o Orçamento de Estado, nós não vamos a eleições, porque nós não podemos ir a eleições. E, portanto, volta-se a trazer aqui o grande tema do ano passado, que é ter que governar em duodécimos. E vamos perceber que, afinal, há uma figura constitucional e que a nossa lei prevê governar em duodécimos. Muito embora Marcelo Rebelo de Sousa tenha tentado trazer o contrário, tentando manter a sua coerência. Ou seja, a sua coerência para ele próprio, a incoerência perante o sistema jurídico. Acho que o posicionamento de todos os partidos, tendo em conta que não está em cima da mesa a possibilidade de ir a eleições, foi muito notório, não é? Porque se nós olharmos para o Orçamento de Estado do ano passado e para este Orçamento de Estado, vamos perceber que eles andavam à guerra por tudo e meia. É verdade. O ano passado. Lembras-te de IRS? E do IRS jovem também. E com este IRS e com as propostas que a AD propôs neste Orçamento de Estado, nós conseguimos perceber que a própria AD estava a bater pé e dizia: não vou fazer isto, não vou dar isto. Aumento de pensões, temos aumento de pensões neste Orçamento de Estado. Portanto, não vou fazer uma série de coisas que agora não é assim tão grave. Portanto, a maior prova que nós temos disto, e eu acho que a maior coisa que eu tenho negativa a dizer sobre o Orçamento de Estado é que deixou completamente transparente o eleitoralismo que nós sofremos o ano passado e, se calhar, o estado em que nós estamos da polarização. Muito bem, obrigado. Joana Zaguri, as tuas notas sobre este orçamento? Bom, começar por dizer que, apesar de concordar em pleno com a Joana e com o Gonçalo sobre o timing político. Fantástico. Já é um apanágio nosso, Gonçalo. É uma coisa. Já sobre a eleição foi tão óbvio esta eleição do Presidente da Assembleia da República em 2024. Isto nos aconteceu contra a AD, no caso. Exatamente, foi um incentivo quase. Para quem não ouviu, Joana e Gonçalo já tinham concordado antes, apesar de serem de extremos diferentes. Apesar de termos aqui. Mas faz parte. É a democracia a funcionar. Temos um espaço onde as pessoas é isso mesmo, é isso que eu ia dizer. É a despolarização. Aqui tudo é possível. Podemos ter aqui um exemplo à mesa daquilo que representa a nossa geração, que é... por um lado temos uma geração altamente polarizada, por outro lado temos uma geração que se quer sentar à mesa e conversar e que faz lembrar de uma forma saudosista um bocadinho a maioria silenciosa do Spínola, que era a quantidade de pessoas que não se identifica com um extremo e que se senta à mesa e diz: esperem, calma, é preciso haver é possível haver common ground. É possível haver common ground independentemente da cor política, se nos sentarmos à mesa e conversarmos. Isto é um bom momento ao Vasco Fogo. É verdade. E portanto, acho que sentámos aqui, e com o Vasco incluído, não é? E o Vasco também quer parabenizá-lo pela sua evolução enquanto locutor. Muito obrigado. Lembro-me da primeira vez que aqui nos sentámos e o Vasco estava muito nervoso. E agora estamos aqui. Estou a aprender a fazer. Estamos a aprender a fazer, no nosso caso é isso. Agora já vem de bigode e tudo. Vá, chega, sobre o orçamento. Sobre o Orçamento de Estado. Concordar aqui com o timing político, com a análise do timing político da Joana e do Gonçalo. No entanto, gostava de fazer um bocadinho o papel da advogada do diabo. Só fazer aqui um raciocínio, que é: eu acho que o Governo, evidentemente, que foi estratégico na apresentação do orçamento ontem, porque, por um lado, sim, vai morrer o tema hoje, e já estamos a ver, inclusivamente, que estão a sair cada vez menos notícias do que saíram ontem, porque até nós supostamente hoje deveríamos ter barómetros a sair que ainda não saíram alguns na quarta-feira, e mesmo assim... Não há uma grande notícia do dia, de outros tópicos. Não há assim uma grande notícia do dia, mas, por outro lado, fazendo o papel da advogada do diabo,
Isto também implica que na segunda-feira, ou mesmo no sábado, isto vai permitir às pessoas fazer aquilo que nós, os 4, não conseguimos fazer, que é analisar o documento num todo. E na Faculdade de Direito nós aprendemos logo em Finanças Públicas um termo chamado cavaleiros orçamentais. Não sei se já ouviram falar do que são cavaleiros orçamentais. São assim pequenas normas que se incluem no documento de orçamento de Estado, que podem ou não ter teor fiscal ou financeiro e que passam despercebidas num documento que tem centenas de páginas. Havendo um timing tão curto para a análise do Orçamento de Estado entre ontem e hoje, porque hoje já praticamente não se vai falar disso no Jornal da Noite, por exemplo, podemos estar aqui, o Governo também pode ter metido aqui a pata na poça, porque permite, dentro das próprias redações, que se crie equipas, posso estar a dar aqui uma ideia péssima, a analisar o documento e começar a esmiuçar um bocadinho mais. Eu percebo, mas tem poucas horas para isso. Eu acho que o Governo também deixou muitas medidas de fora do orçamento. É aí que eu ia a seguir. Exato. O Governo também deixou muitas medidas para serem aprovadas. Isso, talvez, digo talvez. eu. Mas eu acho que as redações, e aqui só novamente advogado, porque eu acho que as redações, as pessoas que analisam o orçamento, ou seja, são separadas? São separadas, porque, ou seja, não estamos a falar das pessoas que vão Mas analisar as precisamente sondagens para perceberem quais são as motivações de voto das pessoas para domingo, versus as pessoas que são mais especialistas em economia, e portanto não sei se há assim uma partilha tão grande, e acho que já estavam mal ou bem preparadas para isso, porque o orçamento já ia ser apresentado hoje. O orçamento E, portanto, ia ser apresentado hoje, mas hoje tu tens um foco muito grande, Claro, e amanhã claro. também vais ter na preparação de domingo, não é? E portanto tens sempre um reforço das equipas de políticas e económicas na análise até dos próprios orçamentos municipais. Nós vamos ter uma questão que depois falamos à frente nas autárquicas, que é a questão das novas freguesias que vão surgir, e isto dá espaço para tu criares, no fundo, Sim, esta palavra da moda, as task force. Sim, eu estou a concordar contigo, mas acho assim, que eu ainda não salientar que acho que analisei. são equipas um bocadinho Ainda não o diferentes. analisei a fundo. Quer destacar alguma medida, Joana? É um Alguma? hobby que eu tenho, é procurar cavaleiros orçamentais, e agradecer aqui ao professor Marco Capitão Ferreira por essa nota que me ensinou e que lamento informá-lo, mas acho que foi a única coisa que eu aprendi a Finanças Públicas. Dito isto, assim, concordo, mas gostava só de deixar esta nota e também a segunda nota de que é verdade que eu acho que nenhum partido tem interesse em ir a eleições e, portanto, o esforço vai ser feito, e foram feitas concertações com todos os partidos. Com Todos, os não partidos sei. sim, com todos. Sim, mas Com grandes. os dois, pronto, vá. Exato. Mas eu acho das que o grandes. ponto é, eles sabem que não podem ir a Não eleições. podem, então não podem, querem não vale a ter pena. uma guerra aberta. Nós estamos com um cansaço eleitoral, que também é outra coisa Sim, que o eu gostava eleitorado de está falar. farto. O eleitorado está Completamente. farto, nós Está estamos farto. fartos de eleições, estamos todos, mesmo nós que gostamos muito E não é de só no Exato, continente, é que é isso que eu ia atenção. dizer. estamos completamente Mas o fartos de ponto é eleições. outro, eles depois se abrem um pé de vento agora com o orçamento, depois vão ter que lidar com esse pé de vento até daqui a 6 meses depois de janeiro. Exato. Sim, não compensa, vais Ou estar. seja, Não, não é bom para o partido. há uma Até confusão 6 do meses partido. depois de janeiro, E depois atenção marcas que as ainda eleições há- e tu de repente estás em 2027 Sim. e portanto não compensa. E Criar quer dizer, guerras. até do ponto de vista orçamental, o nosso país não, sim, não sim, consegue sustentar mais eleições. Gasta-se muito Uma coisa dinheiro, que me sim. faz muita confusão Sim, é sim. nunca ninguém falar disto, que é O custo. o custo A das Inês Sousa eleições. Real do PAN falou disso. por A Inês acaso. Sousa Real do Não, PAN, é assim, verdade, eu falou acho disso. Que eram 20 e tal O milhões. custo real de eleições para o Orçamento de Estado ou para as contas do Estado Mas para as contas não do é Estado. assim tanto. Não, está bem, tendo mas, em conta- mas são milhões, não é? Não, 20 são milhões. milhões, Mas não, tu são estás a 20 falar, milhões, Joana, 20 de milhões numa conta do Estado. Sim, eu sei, eu sei. Joana, sim, estás a sim. falar de milhões Eu acho, por exemplo, que sucessivamente. a consequência é pior. A consequência é porque estamos sempre em eleições, não conseguimos fazer reformas estruturadas de recuperação económica do país. Eu acho que aí há um Aí impacto. também, Nós vamos ter aí de fechar. também. Mas dito isto, Muito rápido, Joana. dito isto, acho que nenhum partido tem qualquer tipo de interesse em que este orçamento seja chumbado, e nessa medida eu acho que o Governo foi pouco ambicioso. Repetiu a tradição que a AD já nos tem vindo a habituar de projeções que, como disse o Gonçalo, em nada combinam com aquilo que são as Exatamente. projeções Do Governo. nacionais Internas e e externas. estrangeiras. Externas também. Externas, internas e externas, portanto, mas isto já é um Eles têm o apanágio matemático deles. já é um apanágio aqui desta Aliança Democrática 2. E portanto já estamos habituados e só vemos os resultados no fim, que, como tu disseste e muito bem, não os sabemos porque o Tribunal de Contas chumbou, e eu ia pegar precisamente nisto. Para fechar, Joana? Porque a medida que eu ia pegar era precisamente isto. O Governo tinha anunciado tinha anunciado um pacote de medidas para os investidores e os aforradores, como se chama. Por ora,
deixa de fora deste orçamento. O que é interessante com o chumbo que tu falaste e trouxeste esse Muito tema bem. que eu ia trazer, Muito bem. porque é muito interessante que o Governo tenha deixado esta medida de fora. À semelhança de ter deixado alterações na lei laboral, mas isso foi um acordo com o José Luís Carneiro, em que o próprio José Luís Carneiro, secretário-geral do meu partido, disse isso, mas é muito interessante tu teres dito isso, porque o Governo já tinha anunciado e várias vezes este tema. E queria só fazer Joana, um lance relativo ao salário mínimo. Temos que fechar, Joana. Que é, vou já, Vasco, relativo ao salário mínimo. O Miranda Sarmento, nas suas declarações, foi muito claro e disse: isto é uma medida da concertação social, eu não me vou imiscuir. Ou seja, também passa uma certa mensagem de eu tive que fazer isto. Joana, De alguma temos forma. de fechar a primeira parte do Geração V. Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Começamos agora pelas sugestões. Joana, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Bom, eu quero começar por dizer Feliz Dia Mundial da Saúde Mental. Dia 10 de Nós estamos a sexta-feira. gravar exatamente Verdade. dia 10 de outubro, sexta-feira, e por isso a minha recomendação vai nesse sentido. É um podcast da concorrência, portanto eu vou recomendar um podcast que se chama Que Voz é Esta? Do Expresso, e eu vou recomendar um episódio muito específico, Ok. cujo título é Os psicopatas são pessoas que, regra geral, conseguem chegar a lugares de liderança, que eu acho que explica muito bem até um certo mito que existe sobre os psicopatas, são todos serial killers, o que não é verdade, e existem muitos psicopatas na nossa sociedade, Sim, sim. a céu aberto, muitas vezes até em cargos de poder e com visibilidade. Acho que é um episódio muito giro, mas há vários episódios e agora, pronto, vou fazer uma autorrecomendação porque eu já fiz um episódio neste podcast já há algum tempo, em 2023, creio eu. Temos um episódio teu? Sobre perturbação obsessiva compulsiva. Não Portanto, sabia. neste podcast vocês têm vários episódios e no início do podcast havia muitos episódios sobre doenças específicas. Bipolaridade, Ok. bipolaridade, de pânico, E traziam distúrbios pessoas que tinham alimentares. essas condições. E tem sempre uma pessoa que já sofreu dessa doença ou sofre dessa doença e o especialista. E os episódios que foram feitos recentemente também são muito a desmistificar o tema da saúde mental, portanto é muito giro. Ok, E obrigado. sigam-o obsessivamente, não é? Exatamente, já falámos aqui algumas sim. vezes. É a página da Joana Marques Braz. Tem uma página onde falo sobre É verdade. OCD, É verdade, é obsessivamente verdade. underscore. Hoje faz todo o sentido, sim. Joana Zaguri, desta vez? Bom, aqui, pronto, feliz dia da saúde mental. Aos que a têm e aos que não a têm e que encontrem todo o cuidado necessário e que possamos Exatamente. um dia ter um Serviço Nacional de Saúde que o oferece. Vamos falar sobre isso. Já. A Joana Marques Braz bate-se muito A por isso minha aqui. sugestão também vem na sequência deste dia, que é Como Tornar-se Doente Mental, do José Luís Pio Abreu. É de 2007 o livro, foi-me dado recentemente e é um livro que explica várias doenças psiquiátricas. Tem uma variedade de doenças psiquiátricas e como é que nós conseguimos sobreviver a este mundo Está doente. que está doente Sem adoecermos. sem adoecermos, mas o livro traz-te aqui uma perspectiva muito interessante que é pequenas regras, pode-se chamar de higiene mental, que é uma expressão que eu não adoro, mas inseridas sem ser naquele contexto cognitivo ou comportamental do TPC. E é muito interessante, principalmente nesta altura, está super atualizado, apesar de ser um livro de 2007, parece que foi escrito para o momento que estamos Porque os a viver. avanços na saúde mental não são assim tão grandes. Porque Então. é precisamente isso que o livro diz, é como é que tu te mantens Joana, saudável aproxima-te só mais do microfone. Nesta civilização consumista e leva-te numa viagem de explicar como é que tu podes adquirir uma patologia e o que é que podes fazer para evitá-la. Obrigado, Joana. Gonçalo? Eu vou recomendar, também dentro da mesma ótica, mas diferente, é alguém que politicamente as minhas companheiras de painel não gostam muito, mas não se Fazes preocupem, sempre a mesma coisa. mas não se preocupem que este livro dele não tem nada de política, até porque politicamente não é onde eu gosto mais dele, mas enfim, é um livro muito antigo, do Jordan Peterson, antes dele ser sequer conhecido. Ok. Eu creio que o livro é de 99. Bem, sim. É o primeiro livro dele, se eu não estou em erro, chama-se... Quase não tinhas nascido ainda, Gonçalo. Sim, aliás, nem sei se não tinha, porque eu sou de 99. Ah, és de 99, achava que eras de Portanto, 98. não sou de 99, Gonçalo, portanto... para de ler coisas dessa altura, depois Pois. ficas assim. Estás a ver? velha rabugente. O livro chama-se Maps of Meaning, Muito bem. The Architecture of Life, e é muito interessante para quem tem curiosidade em termos daquilo que é o propósito das coisas, o sentido das coisas. Quem procura muito isso ou pensa sobre isso, o livro é fantástico, Muito pelo bem. menos para mim. Obrigado, meus caros, e eu hoje posso finalmente recomendar o projeto que me tem tirado muitas horas de sono nos últimos meses. Chama-se Eleições 308, que é uma plataforma que reúne a informação eleitoral de todos os concelhos e freguesias do país. Esta iniciativa é inédita em Portugal e foi feita com o Observador, o Eu Voto e mais de 200 voluntários espalhados por todo o país. Aproveito esta oportunidade para agradecer à direção do Observador pela confiança, à equipa Tech, em especial à Sara Santos, que me aturou nestes últimos tempos, mas que acabámos por formar uma bela equipa, e claro, aos mais de
agentes voluntários que arregaçaram as mangas connosco, validaram dados e acrescentaram informação em falta a textos gerados por inteligência artificial. Pronto, e eu agora com isso gostava de testar esta plataforma Vamos a no isso. meu conselho. Muito bem, Joana. Vamos lá. Então espera, eu já estou aqui. Pela futura Presidente da Basta Câmara procurar do por Seixal. eleições 308. Eleições 308, já está na página do Observador. Muito bem, e agora vai procurar o teu tenho conselho, uma lista Joana. de vários distritos, Temos, inicialmente, não temos é? todos os distritos. Primeiro vou a Setúbal, que o meu conselho é Seixal. Exatamente. A seguir tenho os conselhos todos de Setúbal, vou ao Seixal, vamos embora. E depois eu tenho aqui um sobre o Seixal, que é isto, Vasco, explica-me para eu... Isto é basicamente, temos várias coisas nestes artigos de cada concelho. Temos o panorama territorial do município, os resultados anteriores, tanto de 2013, 2019 Ai, é brutal. e 2017 e 2021. Sim. Os candidatos, obviamente, a concorrer às eleições de 2025 e depois também vamos ter... Amora, Corroios, Fernão Ferro e União de depois as freguesias. Depois tens a mesma coisa. Depois uma mas em página para cada freguesia. São 3.400 artigos, basicamente, todas as freguesias e concelhos do país. Estou aqui já a ver, amor. E pronto, e digo inédito porque acho que até agora não existiu ainda um sítio que realmente agregasse toda esta informação. Sim, uma pessoa de Fernão Ferro quer ir procurar informações e não é? Como é que vai? Aqui tens informações de Fernão Ferro Tem todas. tudo. Neste caso é de Corroios, que é que eu estou a ver agora. E pronto, e como Muito nós... fixe. Obrigado. Brutal, Mesmo, foi. parabéns. Brutal. Nós estamos a receber também e-mails com algumas alterações, porque obviamente isto não está... Há algumas falhas, principalmente nas freguesias, por isso estamos a receber essas correções e a editar os artigos assim que recebemos essas... Isto é serviço público. Isto é serviço Esperemos público. que sim, esperemos que seja útil. Muito bem, vamos avançar. Joana, que tema é que traz agora para a segunda parte? Bom, agora para a segunda parte, como é óbvio que eu não poderia fazer isto sem falar da saúde mental. Exato. E aquilo que eu queria falar da saúde mental é, primeiro, começarmos a conversa deste ponto, que é muito difícil começarmos esta conversa normalmente no espaço público sobre isto, porque atiram-se assim resultados para cima da mesa e é difícil fazer um panorama geral e eu acho que só assim é que conseguimos compreender. Portanto, em Portugal, nós continuamos a ser o segundo país da Europa com maior prevalência da doença mental. Cerca de 1/5 dos portugueses sofre com uma doença mental. Nós temos... um dos dados que me fez mais confusão agora, mais recentemente, é a quantidade de medicamentos que são comprados... Acho que per capita somos o maior da Europa, não é? Nós temos... Sim, nós temos... Olhem, agora nem sequer eu consigo encontrar a quantidade de medicamentos que nós consumimos. Mas creio que eram 33 mil... antidepressivos. Por dia? Sim, eu estava aqui à procura desse dado, até me perdi no meio de tantos dados. É isso, 33 mil embalagens vendidas. Embalagens, sim. Portanto, não será por dia, acredito eu, como é óbvio, mas, sim, mas mesmo assim é um valor muito, sim, já pelo ano, mas é um valor muito alto. E queria dar aqui algumas notas, que é a quantidade de jovens que têm uma perturbação psiquiátrica, são verdadeiramente muitos jovens que têm algum tipo de perturbação. Nós temos muitos jovens com questões de sintomas depressivos, portanto, 20% das crianças e adolescentes têm pelo menos uma perturbação mental, quase 31% dos jovens têm sintomas depressivos, sendo que esses sintomas, na sua maioria, são moderados ou graves. O suicídio é a segunda maior causa de morte nos jovens. Nós temos mais prevalência de doença mental no geral do que de doenças oncológicas. Bem. As únicas doenças que passam à frente são as cerebrais e cardiovasculares. Portanto, nós temos realmente um flagelo muito grande em Portugal. E esses medicamentos, esses antidepressivos que são vendidos, muitas das vezes são vendidos por médicos de família. Porquê? Porque aqui agora resumir isto tudo na parte política da coisa, que é o que é que o governo pode fazer sobre isto e o que é que não tem feito. Ou seja, nós em Portugal temos pouco mais do que 1000 psicólogos no SNS e, portanto, não é um acesso para toda a gente. Mesmo assim, nós temos psicólogos no âmbito privado que não são assim tantos e não estão igualmente distribuídos pelo território. E nem é mais toda a fácil gente consegue pagar, encontrares um psicólogo na cidade de Lisboa do que encontrares um psicólogo no Corvo. Claro. E, portanto, e depois, acrescido a isto tudo, nós temos o estigma. Não é? O estigma, que é aquele bichinho que não há ninguém que assuma que estigmatiza. No entanto, o estigma continua connosco em 2025. Portanto, haverá alguém certamente que estigmatiza. Muito claro. Menos, não é? Claro que é muito menos, mas continua. Portanto, de alguma maneira, o discurso da estigmatização, há qualquer coisa ainda que tem que ser feita. E pronto. E para além disto, há um dado que a mim me fascina muito pela negativa, que é, nós temos um pedopsiquiatra, ou pelo menos tínhamos no final do ano passado, os dados mais recentes que eu tenho, que são do final do ano passado, temos um pedopsiquiatra, a ala da psiquiatria para a infância, no Algarve, na região toda do Algarve, que tem 500 mil de habitantes. Temos um que não trabalha a tempo inteiro, que trabalha a part-time. Portanto, isto significa que se um jovem for de urgência com uma tentativa de suicídio, que por sua vez a probabilidade do acontecer, tendo em conta os números, não é um caso num milhão, não é?
Portanto, se um jovem for para o hospital internado numa tentativa de suicídio, a probabilidade de quem o recebe não ser um pedopsiquiatra e a dificuldade que ele terá em servir um pedopsiquiatra pode ser muito grande. Acho que isto é grave. Por exemplo, em Santarém, a ala da psiquiatria não tem ala de pedopsiquiatria, portanto, um jovem quando é internado vai ser internado junto dos adultos. Sabemos que no contexto de doença mental isso pode ser muito traumático para a pessoa, uma criança internada com adultos. Portanto, acho que há aqui todo um trabalho que ainda tem que ser feito. Infelizmente, o Dia Mundial da Saúde Mental este ano calha no dia antes ao dia de reflexão e, portanto, acredito que no Parlamento não se fala em absoluto sobre isto. Eu não acredito que se vá falar sobre isto hoje na política portuguesa. Não, o Parlamento também está. Não há plenário hoje. Sim, mas ou seja, não há ninguém. No Parlamento, que eu digo no Parlamento é que não se vai falar disto, ou seja, ninguém vai chamar a si. Não está na agenda político setting. Não, vai não chamar a si este tema, não é? Seja onde estiver. Portanto, acho que se for uma entrevista. Acho que não vai chamar. E queria dar uma nota, que eu não sei, espero que o Gonçalo queira falar sobre isto. Queria dar uma nota sobre a forma como esta prevalência de dados é muito superior nos homens. Ou seja, isto é grave nos homens, nas mulheres, nos adolescentes. Para mim, a meu ver, o mais gravoso é nos jovens, porque são a própria geração e são aquela que está com grandes números, tendo em conta que nós temos o crime, a criminalidade em grupo nos jovens a aumentar, os crimes sexuais a aumentar, portanto, toda esta. Que nós temos ainda a falar sobre isto muito nos jovens, acho que é grave a doença mental nos jovens, mas depois temos que ter atenção como é que nós temos os homens ainda a ter mais prevalência no suicídio, na perturbação mental. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser feita, nomeadamente convencemos os homens de que eles podem chorar e de que são fortes na mesma se o fizerem. Antes de ir ao Gonçalo, Joana Zaguri. Bom, sobre este Joana tema. fez aqui um recap muito grande sobre vários temas. Portanto, eu ia pegar precisamente nesse tema de que a prevalência, principalmente de suicídio, é maior nos homens e era o ano passado a maior causa de morte nos jovens homens até aos 30 anos. E, portanto, depois vou deixar o Gonçalo, porque tem o seu lugar de fala enquanto homem. É verdade. Eu não sou woke, mas gostei da nota. Mas isto é altamente preocupante. Sim, é verdade, os homens podem chorar, mas também está associado àquilo que tu falaste, que é o estigma. Faz-me lembrar um episódio em 2018, quando, na faculdade onde estudei, quando um candidato, que depois veio a ganhar a associação, decide abrir o gabinete de apoio psicológico. Decide sugerir uma iniciativa paga pela associação. Certo. E na altura os seus opositores disseram: que horror, estás a dizer que todos os estudantes de Direito são malucos. Ai, meu Deus. Estamos a falar de 2018, portanto não foi uma realidade assim tão distante. Quando eu lá estive, tivemos um suicídio. Tem havido todos os anos, pelo menos. A média tem sido de todos os anos, e isso é outra média que devia ser feita, que nós não estamos a falar, que é a taxa de suicídio no ensino superior. Pronto, nós conhecemos a história das grades do técnico, que é horrível, não é? Mas são dados, exatamente, são dados que não são estudados, que é a prevalência no ensino superior e também de ansiedade e burnout, mas há aqui um revés, que é, no outro dia falava com um amigo, professor numa faculdade, que me dizia que a capacidade de resistência desta nova geração à frustração, aquilo que se calhar para nós era básica, a ansiedade pré-exame, a pressão toda, sim. A pressão toda parece cada vez menor. Portanto, e ele dizia isto num tom negativo, de como é que isto é possível, e eu faço uma questão, que é: porquê é que nós não estamos a olhar para isto? Que é, o que é que se está a passar com esta geração que ir a um exame, fazer algo que para nós, quando estivemos na faculdade, dava-nos uma certa ansiedade, claro, era normal, mas era gerível, e esta geração não o consegue fazer. Temos que ir ao jardim de infância. Temos que ir ao jardim de infância, perceber o que é que está a acontecer. E tu falaste sobre a pedopsiquiatria e é um excelente ponto, porque nós temos que ir ao jardim de infância, nós temos que ir à escola primária e nós temos que perceber. Ao jardim de infância e aos pais, ou seja, não é problema dos educadores de infância, atenção, muito pelo contrário. Aí é que está, nós temos que ir aos pais. Da pequena infância. O que é que está a acontecer a esta geração que não está a conseguir criar mecanismos para confrontar, para lidar com a frustração base do dia-a-dia, não é? Porque como é que esta geração lidou com os exames, com a falha? Isto terá a ver com os pais, muito provavelmente. Basta falarmos com os professores, que vão dizer que o maior problema da escola... Ninguém é só um culpado. Não há só um, há vários. Não há só um. Os pais, provavelmente. Os colegas, provavelmente. A internet, provavelmente. As redes sociais, provavelmente. Mas nós temos que analisar estes fatores todos e chegar aqui a algum tipo de conclusão. E os estudos são muito, muito, muito poucos. E são pouco desenvolvidos. E isto é muito preocupante. Temos a FCT a fechar, não é? Portanto, também a pergunta que eu deixo é: quem é que vão ser estes adultos? E nós temos que os ajudar, não os ver como fracos, porque estes adultos não são fracos, têm
um desafio diferente daquele que nós estávamos habituados. Sim, sim. E há aqui uma coisa muito interessante, que é o gap geracional. Nós não fazemos uma diferença assim tão grande dos alunos que agora estão na faculdade. E nós notamos uma diferença gigante para quem tem menos, sensivelmente, 10 anos que nós. Eu estou a estudar psicologia neste momento. Pronto. Com alunos dessa geração que tu falas. E notas uma diferença muito grande. Noto, e às vezes questiono-me se é da geracional, se é porque tenho menos, se eles têm menos 10 anos do que eu, ou se é porque... Mas tu se calhar notas essa diferença que eu Somos também não noto para diferentes. pessoas com mais 10 anos do que eu. E Pois, isso é uma coisa pois que é sim. assustadora. E o que eu quero, neste momento, é dados. Certo. Só que nós, para termos dados, nós precisamos ter estudos, e para termos estudos precisamos de investimento O em último ciência. o último estudo epidemiológico que nós temos em Portugal de saúde mental, ou seja, um estudo em profundidade que afere como é que estamos em termos de, no fundo, a doença mental em Portugal com profundidade, foi feito em 2013. Pois foi, Bem. exatamente. E a segunda nota, muito rapidamente, que é a prevalência e o aumento de adições nos jovens, que é algo que temos que se falou. Houve ali um pequeno ciclo de notícias, sensivelmente, no meio dos períodos eleitorais do ano passado, principalmente a prevalência de adição no jogo. Falou-se agora com a proposta do livro. Falou-se agora com a proposta do livro, mas é uma coisa que se vai falando pela rama, mas poucas medidas são aplicadas. Para fechar, Joana? E, nesse sentido, a quem está a batalhar com este problema em específico, eu gostava de deixar a sugestão de que é muito pouco conhecido, e o Governo pouco anuncia, qualquer Governo pouco anuncia, de que existe um mecanismo de autoexclusão do jogo. Ou seja, Sim, nós já falámos podemos disso aqui. inscrever-nos numa plataforma que Mas os impede... casinos ilegais não respeitam esse mecanismo de Os autoexclusão. ilegais Isso não, é outro tema. Sim, mas os mas isso aí legais- já é um Sim. começo. Tem- Sim. Gonçalo, os homens também podem chorar, certo? Sim, mas. sim, choras, sim, claro que pode. Choro. Quando bem fica perto, não é? Ai, meu Deus. Isto é o reflexo do estigma. Agora, Só tens um aqui. minuto, desculpa. Um minuto só? Sim, desculpa. É complicado, vais, espera lá. Vamos para o Bom, podcast. Sim. mas deixa-me só aqui tentar colocar isto de uma forma mais sucinta. Sim, claro que os homens podem chorar. Agora, eu não acho que o problema dos homens, ou da sociedade em geral, eu não quero segmentar isto porque há muitas mulheres que sofrem de formas diferentes que os homens mais velhos, mulheres mais novas, mulheres mais velhas, homens mais novos. Claro. O for, por é, acaso. as razões talvez sejam diferentes porque há talvez diferenças sexuais e biológicas. Eu não sou especialista, psicólogo na matéria, nem psiquiatra nem nada, mas obviamente cada um tem o seu modo de viver diferente e afeta-nos de forma diferente. Agora, parece-me que o próprio contexto onde a geração mais jovem cresceu levou a que talvez a geração mais jovem, com menos de 30, 35 anos, tenha crescido mais ansiosa do que as mais velhas. Sem dúvida. Porque se eu olhar para o paradigma em que, por exemplo, as pessoas mais velhas cresceram, foi um paradigma onde, se fosse para a faculdade, se tirasse um curso qualquer, mais de engenharia, mais de línguas, a bem ou a mal, uma pessoa teria um rendimento mínimo no sentido plausível para conseguir viver, Digno, comprar não uma é? casa, ter um Digno. carro Sim. e ir um mês de férias ou 2 ou 3 semanas para o Algarve por E ano. trabalhavas E e ter tinhas. não é? filhos. Trabalhavas Exatamente. e tinhas uma E família. conseguias confortavelmente Agora- ter Agora as 2, pessoas 3... trabalham e nem conseguem ter casa. Exatamente, conseguias ter 1, 2, 3, 4 filhos, consoante o rendimento que tinhas e as tuas prospeções de vida. Hoje em dia isso não acontece. E o que nos causa ansiedade na vida é nós não sabermos aquilo que vai acontecer a seguir. É o medo do desconhecido. Isso acontece-nos quando nós somos crianças. Nós temos medo do escuro porque nós não sabemos o que é que está ali à espera, à nossa volta. E a mesma coisa acontece talvez na vida em geral hoje para a população mais jovem. Eu vou para a faculdade com 18 anos a pensar que se calhar se tirar uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento, vou ganhar 1000 e poucos euros para uma empresa qualquer. E ficar E mesmo em casa dos assim... meus pais até aos 35. Exato, e mesmo eu me matando a trabalhar não sei quantas horas, o modelo socioeconómico onde eu vivo não me permite ter uma vida com segurança e tranquilidade e com prospeção mínima de garantia para o futuro. Muito parte daí. Depois nós podemos abordar aqui questões mais individuais, na questão do... Os homens também choram, certo, mas eu acho que individualmente, pelo menos enquanto homem, eu não sinto que só o chorar pode ajudar, mas é Sim, sim. momentâneo. Não, isto era uma. Eu percebi. Era uma- Mas a É uma- ideia é de uma que os homens generalidade. poderem pedir Sim. ajuda. Certo, e É, deve exato, pedir e não mais. pedem. e deve- Falaste de velocidade, e a velocidade tem sempre um tema também, que é a velocidade a que a vida vai A e a aceleração tecnologia. Ah, claro. O nosso corpo humano não está Sim, preparado sim, sim. para acompanhar o avanço tecnológico. E não vamos entrar na discussão do chat GPT. Deixa-me só dar aqui uma nota Muito muito Mas rápida. rápido, é outra temos mesmo nota que fechar. Sim, Sim, só Gonçalo. uma nota muito rápida. Nessa questão, obviamente, toda a gente pode chorar, homens e mulheres, e faz bem às vezes libertar a tensão. Já vi estudos sobre isso, até porque liberta também umas... Sim, sim, claro. Como é que se chama? Não é partículas que se diz, mas é umas... Endorfinas? endorfinas, não é? Exato, que fazem ficar mais relaxado. Uhum. Mas, pelo menos, enquanto homem, o que eu sinto, e acho que muitos homens se vão rever nisto, o que nos dá mesmo tranquilidade é perceber como é que eu consigo ter um objetivo que me faça resolver este problema. Sim. O problema para muitos homens, e para muita gente hoje em dia, homens e mulheres, mas talvez os homens sintam mais isto,
é esse objetivo não ser tão óbvio de identificar como era talvez há 20, 30 ou 40 anos. Muito bem. Por questões sociais externas, socioeconómicas, pessoais, psicológicas, o que for. E como temos aqui na nossa mesa uma candidata autárquica, não podíamos deixar de começar por ela, falar sobre este tema. Joana, eleições autárquicas de 2025, as tuas notas? Bom, Vasco, eu como candidata autárquica que tenho que ter aqui alguma contenção no tema, estou a brincar, eu não sou Não faças, só não podes fazer campanha por ti Eu própria. não sou minimamente contida, estou a Ela pode brincar. fazer campanha ainda hoje, Não, Até às 23h59. Até às 23h59 posso fazer campanha. Irei à sessão de encerramento da campanha em Cascais do meu partido, o Partido Socialista, e convido todos a ir se chegarmos a tempo, que começa às 19 se o podcast sair a tempo. Bom, Sai. Podcast sai, mas sai não, às também 10. dura Sai. e, portanto, estão todos convidados. Vocês, inclusive, se quiserem Ora bem, pôr no espeto de cerveja, têm essas coisas. Agora eu vou pensar Campanha à naquilo. parte que está feita. Está feita a Eu não campanha à voto em parte. Cascais, mas isto sim. Mas o porco do isto A espeto. principal nota que eu quero fazer sobre as autárquicas chama-se fadiga eleitoral. Diga uma coisa, não foi muito morna esta campanha? Eu senti Esta muito campanha morna. foi muito morna. Acho que se nota em todos os partidos uma segmentação muito grande interna dentro dos partidos. É natural, para quem está na vida político-partidária consegue compreender porque as estruturas estão cansadas. As estruturas estão muito cansadas e o Gonçalo já pertence a um partido e sabe, Joana, não nunca sei. pertenci a nenhum partido. Pronto, as estruturas em si estão muito cansadas. sim, Nós sim. não saímos da estrada. Pois. E é uma sensação, eu que fiz, por exemplo, Há uma duas caravanas saturação o ano brutal. passado, É. eu não consegui fazer das legislativas, não conseguia acompanhar, eu estava cansada. Sim, vocês não param, não é? Não se para. E os partidos não param. E os partidos também há uma coisa muito importante. Nós falámos há pouco sobre o custo para o Estado das eleições, mas não falamos do custo para os partidos. O custo para os partidos é muito elevado e nota-se uma segmentação desses custos e uma aposta dirigida em determinadas campanhas. Mas houve menos dinheiro então para estas Houve campanhas. menos dinheiro em campanha, não te consigo precisar os números, mas houve menos dinheiro em campanha, tirando o Isaltino, evidentemente, não é? Trademark, desculpem. Mas já tem tirando- parcerias, já tem parcerias publicitárias. Exatamente. brincar. Pronto, tirando isso. Agora, há uma fadiga eleitoral e isso cria aqui um problema, que é as autárquicas eram as eleições pautadas antigamente pelo voto na pessoa e não tanto no partido. Ora, isso torna-se muito difícil neste cenário político. Nós estamos a falar, no espaço de 1 ano e meio, nós fomos 3 vezes às urnas. E há muita autarca que não é reconduzida. E há nestas muita eleições. autarca que não é São reconduzida 89, nestas eleições. pus no meu E, voto. portanto, 87, 89. É quase 30%. é muito difícil num É curto muita espaço gente. de tempo e num curto espaço de tempo pós-legislativas nós conseguirmos e as pessoas conseguirem separar a realidade político-partidária daquilo que é o seu candidato autárquico. Até porque os próprios autarcas tiveram pouco tempo para fazer campanha. E portanto, isto criou-se aqui um cenário que eu acho que é muito especial e muito raro em Portugal, que é, desta vez, efetivamente, estas autárquicas vão ser uma antecâmara do Estado dos partidos. E Não seja, assusta-me. não concordo com isto. Podem ser uma antecâmara do Estado dos partidos. E há uma coisa que me preocupa, que foi uma notícia que saiu há 5 horas atrás. E houve muitos conselhos onde o PS, por exemplo, que eu vi, se separou até em candidaturas independentes. Exatamente, em candidaturas independentes. Mas há uma notícia que me preocupou bastante, que é os partidos estão todos a terminar a campanha a norte. Ora, os partidos nas legislativas fizeram a mesma coisa, tanto em 2024 como em 2025. Nas europeias fizeram a mesma coisa. Porquê que isso será, Joana? É uma pergunta à qual eu não tenho resposta até para o meu próprio partido. Quer dizer, o meu próprio partido e os partidos da esquerda estão a perder terreno a sul. E eu não consigo perceber o porquê de nos centrarmos a norte. Aliás, o próprio PSD está, não é? Também a perder-se terreno a sul. E eu não consigo perceber como é que não há uma concentração maior a sul. Acham que talvez é mais fácil retirar a AD do que o Chega? Não sei. Não sei se também não será uma estratégia? questão logística de alguma forma, pode ser uma questão financeira também. Porque a Atenção. AD é muito forte no Norte. Pode ser uma questão. Está bem, a AD é, mas há outros partidos que não, e nós precisamos de recuperar Certo. câmaras Não, e não, temos não, muitas estou câmaras a completamente perder. de acordo. Nós, Sim. e portanto, Também temos podem querer disputas muito grandes a sul. E isto é muito interessante porque nós podemos aqui Nós falar. estamos a pensar no fim, mas podemos pensar no início. Podem querer ter um início no Sul. Podem querer Ou ter. seja, querer ter um início no Sul para tentarem marcar Mas- e agarrar. Mas eles a estão todos campanha. concentrados no fim a norte. E Exato, portanto é ou isso seja, que me porque está. se concentram no final. Porquê? Porque muitos deles começam no Sul e, portanto, não é que começam, mas a mãe introduziu Mais o ou Sul. menos. Ou seja, O Sul é pouco visitado, sabes? E esse é que é um dos grandes problemas das campanhas, é que o Sul, se tu fores a ver, tirando pelo Chega muito esquecido, e pelo é Bloco de verdade, Esquerda, às vezes o LIVRE é muito esquecido pelas pessoas. E
Isso é altamente preocupante. Nós temos problemas no Algarve, em todos os concelhos do Algarve, de saneamento básico. É verdade. É verdade. Já houve alturas em que cortavam as águas. Exatamente. E nós Sim, temos um problema da o Algarve seca, parece outro evidentemente, país. não é? Mas temos problemas de saneamento Mas não sei básico. quanto Nós temos tempo zonas no para a Algarve civilização. onde as pessoas não têm acesso à água potável. E nós somos um país da União Europeia e isto não é minimamente aceitável. Claro que não. E, portanto, esta parte passa, sim, pelo Governo Central, mas passa também pelas autarquias, porque Aliás, são quem faz política local. são quem Portanto, faz até passa política local bastante. e muitas vezes quem controla as águas. E, portanto, preocupa-me um bocadinho este cenário e faço uma crítica a todos os partidos, não é a nenhum partido em específico, nesse sentido. Dizendo isto, estas duas notas, fadiga eleitoral e esta centralização da campanha, faz-me entrar, claro, nos grandes municípios. Nós temos os poucos barómetros ou sondagens, como lhes quiserem chamar, é tudo tracking polls, porque muito poucas empresas sabem fazer sondagens neste país, desculpem. Mas é verdade, tens razão. Mas Nunca nós acertam. temos empates técnicos em Faro, em Lisboa Lisboa e no Porto. Em Faro Isto- também, em Faro não sei. Em Faro Faro também. É, E isto também é tá. muito interessante. Isto é muito interessante. Vai ser uma noite eleitoral Vai ser uma noite engraçada. eleitoral muito interessante. A noite das autárquicas é sempre uma noite Mas como divertida. Temos muitos disseste, dados não para é, ver, não é sim. uma sondagem, ou seja, as sondagens se valem o que valem, eu nunca me vou cansar de dizer isto. Rio António Costa, quando António Costa É teve maioria verdade. absoluta, a sondagem dava um empate Olha, técnico. e se ficas desde já a saber que é dos Até dava maiores com vitória para o Rui arrependimentos Rio, que eu não era? tenho na vida. Até dava com vitória para o Não, Rui isso foi Rio, uns não dias era? antes. Portanto, ali na véspera Sim, estava mesmo é ali dos tac a tac maiores por causa dos arrependimentos que eu pontos Certo, guardo na certo. minha vida foi, eu tinha um artigo escrito para enviar a dizer que o António Costa levava a maioria absoluta e olhei para aquilo Para a e sondagem. pensei, não, olhei para aquilo e pensei assim, eu estou doida, eu estou a ver matemática onde ela não existe. E já há muitos anos Não, isto é- passa a arrogância. feitiçaria, isto é eu feitiçaria, acerto. pá. Eu acerto. Eu olhei para o PS em 2024 e disse 21, Mas vês onde? Nas 23%. cartas, Joana? Ou... Não vejo nas cartas, não. Eu faço mesmo Excel e faço método. Sim, sim. Isso é a sério. Pronto. Dentro daquilo Então, que mas é uma nestas análise. autárquicas não consegues fazer Sim. isso. Não, por não, exemplo. porque é completamente. Não dá. É muito difícil fazer conselho a conselho. Agora, claro. quando são eleições gerais, é mais fácil. Escrito Vasco, é mais nós fácil. aprendemos, nós fomos obrigados a ter Macs na escola, Verdade. portanto, pelo menos o E método bem, ainda bem, método, eu era ótimo no método. certo, e vinha com instruções no exame. Não sei se hoje em dia ainda é assim. Eu não fiz Mas, exame de dito Max. isto, para mim era óbvio. método de agora nesse dá-se mesmo aspecto, de cá. e isso eu acho que demonstra a fraqueza das nossas sondagens. Para mim era óbvio uma questão muito simples. Há uma questão que não é analisada nas sondagens e que é noutros países, onde se faz tracking polls sociais sobre a percepção social das pessoas em relação aos candidatos. Nós fazemos muito pouco levantamento de reputacional, por exemplo, que é uma coisa que existe nos Estados Unidos e no Brasil, que é o barómetro da popularidade de um candidato. E, portanto, nós não temos como perceber, não temos como que ter dados suficientes para perceber o que é o pensamento das pessoas. Ora, para mim, era muito simples em 2022 uma questão. Nós tivemos o primeiro-ministro dentro de nossas casas praticamente uma vez por semana. E porque quer queiramos, quer não, o Estado Novo não foi assim há tanto tempo, foi há 50 anos. E, no meio de um cenário de instabilidade, porque a geringonça veio trazer um cenário novo que nós não conhecíamos. Achas no que a pandemia pós-troika, permitiu essa... Acho que a pandemia foi uma grande contribuição porque nós sentimos uma proximidade que nós sentimos falta, que é os políticos em nossa casa, que é os políticos a falar connosco. É um bom argumento. atenção. E a por acaso falar é numa uma boa linguagem possibilidade. que nós compreendemos. Por isso é que a Ministra da Saúde também ficou no Exatamente. seu auge Tínhamos nessa uma coisa altura. que E era ganhou as aí. europeias. Exatamente. Daí a referência ao Estado Novo, que é, nós tínhamos uma referência muito saudosista ao conceito de família, que era chamarmos a avó Graça, mas no fundo nós tínhamos a mãe, que dava as más notícias, a Marta Temido, mas era verdade, era quem dizia Pois, tinha que ser, não é? a mãe, a avó, que dava ali uma no cravo, outra na ferradura, e o pai, que dava aquela palavra final, Era, assim sim, uma sim. marretada, não é? Que era as regras, mas também depois dizia, mas calma, isto vai correr tudo bem. Muito bem resumido, Joana. E o Almirante? O Almirante era quem? Era o avô? Exato, o Almirante. O Almirante era aquele avô que aparece de vez em quando só para jantar ao domingo. Porque era só sobre as vacinas, não é? E portanto, aqui parecia-me que o partido estava todo centrado e havia o país estava todo centrado e havia aqui uma coisa, que é, quando nós vamos a eleições em 2022, ainda não tinha sido declarada de forma alguma o fim da pandemia. Ora, o eleitorado português procurava estabilidade e segurança. A campanha é em 21 ainda, atenção. E a campanha era exatamente o que eu ia 21. dizer, e a campanha é em 21. E portanto, nós mudarmos de paradigma nessa altura era assustador para as pessoas, porque nós nos habituámos àquele plano, quer se gostasse, quer não. E a oposição, e aí eu congratulo a oposição independentemente, não ter feito um papel Exato. de contraposição, dificuldade, foi muito importante. Concorreu, mereceu uma salva de palmas. Mereceu nesse sim, momento. senhora. senhores. Mereceu sim, senhora. Apesar Não era de a nós altura não para a termos oposição, era a mecanismos altura constitucionais e Exato. legais para muitas das medidas que foram tomadas, foi muito responsável da parte dos outros partidos, porque a verdade era ninguém sabia o que é que estava a fazer. Exato, não faziam ideia. E nesse sentido,
eu acho que pronto, fica aqui a dica às empresas Muito que bem. fazem sondagens de melhorar e de começar a fazer mais estudos. Aliás, porque esses estudos são encomendados por empresas, eles existem, e até por partidos. Eles não são publicados muito mais tarde na ERC, porque servem para preparação eleitoral. Muito bem. E bom, Gonçalo. e fazer desculpa, E só desculpa. fazer aqui uma nota Sim. deixo o Porto para quem de direito, mas trago aqui Lisboa, a minha querida Alexandra Leitão, desculpa, mas eu tenho que fazer aqui. Podes fazer que, à vontade. conseguiu superar todas as expectativas e até Achas que ganha? acho que há uma forte possibilidade de ganhar. Achas e que se acho não ganhar é por causa de João Ferreira? Olha, isso depois ele eu escreveu acho. um texto ontem muito interessante, se quiserem ir ler sobre a reclamar do que é que foi dito no programa do Ricardo Aruz Pereira, mas fazer aqui uma nota à minha querida camarada Alexandra Leitão, que chama muito radical e que estão um bocadinho enganados, mas tudo bem, que conseguiu. É muito difícil ganhar um incumbente. É sempre muito difícil ganhar um incumbente e será uma tremenda derrota para Carlos Moedas, mesmo que não perca, ficar taco a taco novamente como ficou quando ganhou. E não esqueçamos uma coisa. Sim, se não sair reforçado. Se é não mau. sair reforçado, e não esquecemos uma coisa, ele fez um reforço eleitoral. A Iniciativa Liberal está nesta coligação. Verdade. Ora, se Carlos Moedas, a candidatura de Carlos Moedas e daquela coligação tem um resultado semelhante ao não- resultado de há 4 anos atrás, E não há um é candidato muito, forte do Chega, muito, atenção. muito preocupante e é uma mensagem Sim. muito clara que os lisboetas Muito estão a bem. passar Gonçalo, ao Presidente. nota deste último dia de campanha e da campanha toda. Nem basicamente. tenho nota para dar porque a campanha Pois, foi bem, é isso que eu bocado- estava a a campanha dizer, passou é um e não bocadinho. passou, não é? Eu não sei se é termos tido tantos assuntos também. Não sei, houve Fora também das muita autárquicas. agenda Verão. mediática, ou Mas seja, achei- houve a questão de Israel e da Palestina, houve, enfim, outros tópicos que foram passando, enfim. O natural dos dias, não é? A espuma dos dias. Exato. Se calhar a campanha autárquica do ponto de vista mediático também é complicada em termos de chegares a públicos-alvos, porque, por exemplo, se eu fizer um artigo, um vídeo, uma live, um podcast, um programa de televisão sobre Oeiras, o meu público-alvo são 200 Só mil aqueles. pessoas, ou 180 ou 170 mil pessoas. Se for sobre Lisboa, são 500 mil pessoas, embora possa chegar a mais partes do país. Enquanto que umas eleições legislativas tu chegas a muito mais gente, Claro. porque toda a gente está com a mesma preocupação. Relativamente às eleições e o que é que podemos esperar para domingo? Exato, contamos todos. Agora a Joana estava aqui a falar da Alexandra Leitão e é curioso porque eu estava a ouvir a Alexandra Leitão a passear em campanha com a Mariana Mortágua e eu a pensar que a Alexandra Leitão iria ter muito provavelmente o melhor resultado do que aquilo que vai ter Se não tivesse o bloco de se esquerda. não tivesse o Bloco de Esquerda, Concordo. muito honestamente. Acho que se fosse só com o LIVRE e com o PAN, creio que não há mais ninguém, não é? Acho que se fosse só com o LIVRE Foi e uma com o arma PAN, de arremesso de Carlos Moedas, não é? foi, do claro, bloco. dá esses argumentos e depois eu acredito que haja eleitorado à esquerda que talvez não se reveja tanto em retórica mais radical de Mariana Mortágua, mas que se calhar que se revia até na retórica de Francisco Louçã, que poderá ser até QB radical ideologicamente, mas que passava uma imagem mais credível do que claramente Mariana Mortágua. E com esta- capitalizar esse eleitorado. Portanto, Sim, exatamente, ou seja, o eleitorado Louçã, vamos chamar assim, neste momento, se calhar não vota nem Alexandra Leitão por causa de Mariana Mortágua, se calhar vota em Vota João Ferreira. A realidade é essa. Portanto, eu acho que Alexandra Leitão, se perder a Câmara de Lisboa, não sei se vai perder ou se vai ganhar, mas se perder a Câmara de Lisboa, eu diria que é um pouco por causa disso. Até porque se nota, enfim, isto já sou eu na minha perspectiva, eu vi esse momento em algumas coisas que a Mariana Mortágua dizia, a Alexandra Leitão estava com uma Desconfortável. cara do género, não diria desconfortável, mas era pá, Não digas isso. pá, não digas isso. Pois. Não digas isso, porque Acha que agora esta coisa toda da flotilha não capitalizou um bocadinho? e não, é Mariana só, Mortágua. e não é só isso, porque eu acho que a maior parte do eleitorado português não está tão preocupado com a flotilha como está, por exemplo, com a eleição autárquica. Claro, Por claro, causa isso da é questão de óbvio. proximidade geográfica Mas parece é que agora, nos últimos dias, a Mariana Mortágua saiu um bocadinho. Sim, como- embora já tenha passado um Sim, bocadinho, é verdade. mas já Isto passou aí uns dias. realmente é tudo tão rápido. Exato, é a aceleração social que falávamos. É que, sim. Mas eu diria que a própria Alexandra Leitão, que a meu ver faz parte da ala esquerda do PS, mas fez uma coisa interessante nesta campanha autárquica, que foi tentar É o posicionar-se, centro. não é? quer na forma e no conteúdo, muitas vezes ao centro. Eu estava a ouvir a Alexandra Leitão a falar, eu em determinados momentos, pá, peraí que o Coutinho Figueiredo invadiu aqui o estúdio e está a falar da importância de setor privado na habitação. Sim. Porque em determinados Pois foi, ela é falou verdade. em alguns debates. Público e privado. sim. Exatamente. Era a base do Portanto- partido. Queria-te só informar isso e a Sim, Alexandra sim, Leitão é uma sim. socialista de raiz, mas tudo bem. Pronto, não te preocupes. Não te Não preocupes. centralizem tanto, que as Pronto. autárquicas são 308. E eu ouvi-la falar claramente a almejar eleitorado ao centro, e eu acho que ela
Alexandre Leitão, eu já tinha dito isto O aqui PS é de anteriormente. centro, não sei O PS é de, Pronto, o ok. PS, Como sim. disseste, Só está já dizer- entrada ao centro. Tá bem, mas depois tem o sim, Bloco e o mas- Livre, vai sim, tentar. Mas há claro. aulas Tem o Bloco, partidárias isso eu diferentes, concordo. não é? Portanto, sim. Mas a Geringonça já nos provou que é possível consensualizar à esquerda, portanto, Exatamente. Mas era uma parabéns, esquerda- António Costa por uma das melhores. Meninos, temos que falar de Gaza ainda, Sim, estamos a sim, perder tempo. só para concluir, e ainda agora mais para uma análise geral, Uhum. acho que Carlos Moedas, apesar de tudo, parte como favorito. Não sei se ganha ou se não. Tem agora a iniciativa, tem uma vantagem, que tem a Iniciativa Liberal agregado, e o candidato do Chega não tem grande proeminência mediática, e isso pode ser uma vantagem. João Ferreira até deve ficar à frente do Chega, ou achas que não? Acho complicado, mas é assim, eu não me admirava Será? se ficasse renhido, porque é assim, Uhum. nas eleições europeias havia um candidato muito forte de outro partido que não o Chega e um candidato mais fraco mediaticamente. Chega, sim. E ficaram empatados. Verdade. Tudo bem que Coutinho Figueiredo neste momento talvez tenha mais projeção do que João Ferreira, mas mesmo assim, João Ferreira teve prestações nos debates muitíssimo boas. Vai ser, muitíssimo vão ser competentes. resultados interessantes de Portanto, explorar. sim. E só para concluir, acho que os grandes objetivos dos partidos, só mesmo para concluir, a AD é ser o partido com mais municípios do país, vencer Lisboa e Porto. Uhum. O PS aguentar a queda, porque acho que há uma percepção geral até dentro do PS, a Joana saberá isso mais do que eu, de que a coisa vai Vai cair, mas acontecer. querem aguentar o barco. O Chega... Quantas câmaras para o Chega? Eu Achas tu? não Boa sei, pergunta. eu diria, vou fazer aqui um exercício. O Chega nas últimas autárquicas teve 19 vereadores eleitos em 19 municípios diferentes. Os 4 anos também foi Vai, muito. não, mas vai perderam- aumentar consideravelmente. Perderam muitos, Não, vão mas ter eu vou- câmaras, não é? Eu vou fazer aqui Possivelmente, vou sim. fazer aqui um exercício de raciocínio, pode estar completamente equivocado, mas se o Chega conseguiu 19 vereadores naquelas câmaras municipais há 4 anos, eu não me admirava que o Chega conseguisse entre 10 a 20 câmaras. E ia começar a nascer alguns epifenómenos de centralização do poder do Chega. Em Lisboa, acho que em Loures há hipóteses sérias do Chega a vencer. O Ventura politicamente nasce em Loures. Uhum. Os problemas das questões de segurança, etc., estão muito presentes Continuam. em Loures. O candidato do Chega em Loures é muito bom, independentemente do resto. Bruno Nunes? Bruno Nunes é vereador, é da terra, é um deputado competente, talvez, na minha opinião, o melhor em termos de oratória e de saber estar em termos políticos. E parte com até uma vantagem comparativamente a todos os outros, e vai disputar com Ricardo Leão, a meu ver, ali taco a taco, para ver quem é que fica com a Câmara. Sintra e Faro, achas possível? A Rita Matias não quer ser Presidente de Câmara. Mas pronto, achas que lhe vão Não dar esse quero. presente envenenado? Não sei, eu acho que a Rita, eu por acaso até falei disto ontem no Isto é o Vencedor, no Vencedor é, sobre o facto de se ter sido mal aproveitado, quer pela Rita Matias, quer pelo Ventura, o facto de Algueirão e Martins, a freguesia onde o Ventura nasceu e cresceu, Precisamente. ser a freguesia do país com mais população, mais eleitores. Quem é que demora mais a ter os resultados? Não é? Exatamente. Já nas Exatamente, é sempre a legislativas. última. É sempre a última. É sempre a Curioso, última. eu acho que isso foi muito Mas como é que mal. conseguiam capitalizar isso? O Ventura é de lá. Eu Ah, sou o ter Ventura. aparecido Pá, e Sintra é o segundo Porque maior nos conselho. espetem Algueirão, meio Martins. Era o Ventura, Claro, sabe, claro. fanas das 8 da manhã às 8 da noite. Sim, era a Mas Ventura. é que aqui em Sintra não sei se... fanas do André. Não sei se calhar viram está a aquele ver. vídeo das pessoas a fechar a porta na cara da Rita Ah, Matias. sim, é fechar não, a não aceitar os. E não aceitar os Claro. panfletos. Não vi isso, mas eu acho que Pois, foi muitas mal, pessoas. foi mal aproveitado. Muito rápido, Faro. Sim, Achas possível? e Faro eu acho possível o Chega a vencer, porque enfim, Pedro nas Pinto. últimas 2 eleições venceu o distrito, Exato. embora sejam Achas diferentes, mas que- acho claro. Eu possível. gostava No só Porto de acho que deixar ganha a uma AD, pergunta mas aqui vamos ver. ao Gonçalo, Diz que lá. é, então o que é que, quer dizer, não fica para aqui, fica para o próximo programa para Pois, vocês vai ter de discutirem ser. com outro, Ou então outro trazemos convidado, ou de se volta. quiserem Podes vir tu, trazer de Joana. volta, Trazemos de volta. são sempre Tem que ver muito na agenda. simpáticos. Agradeço sempre o convite, mas deixo-te a pergunta, com tantos candidatos deputados, o que é que vai acontecer Exato, também. àquela mega bancada do Chega? Porque Isso é uma questão ela também. já deixa muito a desejar e, portanto, Gonçalo, Eles não vão faltar sei. às reuniões, tal como André Ventura, que neste momento é vereador em Moura, não aparece nas reuniões. Pois, exatamente. Portanto, vereador não é o que na que vai Câmara, não é acontecer? numa E junta. deixo só Bom, aqui não outra sei. provocação que nada Portanto, tem a ver vai com o continuar. Chega, que tínhamos falado aqui nós no intervalo, que é, e que podem falar até no rescaldo das autárquicas, porque vai ser um dos temas em cima da mesa, que é, estas eleições são muito tardias. E nós temos um problema, nós temos a criação de muitas novas freguesias, portanto a pois desagregação é. de muitas novas freguesias, e temos aqui um O fim grande da Lei problema Relvas. orçamental. É verdade, sim, que senhor. é quanto tempo é que vai demorar em muitas destas freguesias a criar a estrutura voltar novamente tudo ao mesmo, e a sim. voltar tudo ao mesmo. E eu acho que isso é uma preocupação que Certo. deveria ser falada Certo. no rescaldo eleitoral Muito quando bem. tivermos os resultados, até porque vamos ter um panorama e eu acho que vamos ter um Vamos mapa ver, vai muito ser interessante. sim. E Posso? pronto, Gonçalo, não te vou ver em direto, mas Não. vou lá espreitando no computador. Deixas o like. Joana Marques Braz. Então, eu não vou dar, ou seja, acho que já muita coisa foi dita sobre as autárquicas e há algumas coisas com as quais eu concordo, outras coisas com as quais eu não concordo, mas acho que
no que diz respeito a autárquicas, eu queria só dar uma nota para a Joana. Acho que até vou fazer isto assim, vou assentar aqui alguns pontos, que é, e muito embora eu também reconheça muito valores à Alexandra Leitão e fico, aliás, porque eu sou, e toda a gente sabe que sou à esquerda, não é? Portanto, não acho que eu sou Não é esquerdalha surpresa deste para ninguém. programa, acho que não é surpresa para Mas ninguém. o Gonçalo não sabia ainda. Por acaso eu não tinha reparado. Só estava na Acabei de dúvida. descobrir Eu agora. estava na dúvida. Eu acabei de descobrir agora. Apesar disso, e apesar de ficar bastante feliz com o crescimento que a Alexandra Leitão teve e com o ter provado a todas as vozes que vinham dizer o contrário, não nos podemos esquecer que houve um elevador No da microfone, glória. Joana. Não nos podemos esquecer que houve um elevador da glória no início da campanha. E eu acho que isso. Sim, foi um empurrão. Acho que isto foi um empurrão para a Alexandra Leitão, que soube navegar muito bem, que soube navegar extremamente bem esta tragédia, mas também um tropeção Carlos Moedas que não o soube fazer, mas isso também é política. Portanto, Carlos Moedas não é por ter existido a tragédia do elevador, porque se calhar se Carlos Moedas tivesse navegado bem a tragédia do elevador, não teria sido um trambolhão. Quantas tragédias é que já ganharam eleições, Exato, Joana? não podia não ter sido um Olha, trambolhão o nesta o campanha. Observador agora tem um podcast sobre as eleições de 86, sobre o Olha, mais murro- uma sugestão. o murro ao Deve Mário da semana Soares. passada, É sim, verdade. mas é Sim, espetacular. E portanto, queria dar só essa nota, queria dar a nota de que no Porto há um grande roubo de narrativa do Chega, nomeadamente no que diz respeito à imigração e à violência feita pelo candidato do PST, da AD, quer dizer, do PST, sim, nesse caso. É a AD também. Sim, mas como tem. Pronto. Entretanto, queria também falar Deixa-me só dizer uma daquilo coisa. que Carlos O Pedro Moedas. Duarte, no meu entender, até tem um discurso mais securitário que o candidato do Chega. Eu acho que o candidato do Chega tem um discurso mais PSD do que o candidato do PSD. Exatamente, eu acho que eles. Mas eu não sei se será isso ou se será porque o Pedro Duarte tem muito mais visibilidade. E então, mas a mim sei. chegam muito mais coisas do que ele diz, mesmo que eu não vá à procura, portanto ele fala mais e. O candidato do Chega no E Porto tem mais- parece mais- muito moderado. Agora, eu acho é que Temos que eu acho é pôr, que temos há que outra avançar, sim. questão também, que é o facto de Carlos Moedas ter voltado agora no final da campanha, eu acho que um bocadinho em desespero, a pegar no tema da imigração e esta baralhação que ele fez com as violações, a não sei o que, de Martim Muniz, acho que tudo, sinceramente, muito Foi um grande triste. tiro no pé. Muito triste e muito tiro no pé, exatamente. Ainda por cima porque o fez no programa de entretenimento. Portanto, eu acho que está tudo mal. Saiu-lhe mal, Está tudo mal. Depois ele tira um excerto desse vídeo, mas corta a parte da violação para pôr no Instagram dele. Portanto, é tudo mal. Acho que a política portuguesa está a ficar. Já não era propriamente no panorama da Europa uma coisa muito elitista e muito elegante, mas acho que estas autárquicas, e vocês diziam e bem, acho que não foram muito impactantes, mas acho que foram muito reveladores da nossa pequenez, e isso acho muito triste em Portugal, porque acho que ao dia de hoje já não havia razão para sermos assim, e mais, que é, acho que os políticos, se calhar, isto é puramente a minha opinião, do que eu senti, do que eu fui sentindo, acho que estão com um bocadinho de medo disso, ou seja, estão com um bocadinho de medo de pôr as patas na poça, e já não se vêem aquelas coisas que se vêem nas Completamente legislativas e dançar o folclore com a senhora Lourdes. Exato. Acho que não se vê muito disso. Se calhar com medo do Ricardo Pereira, não sei, ou da Joana Marques, não se vai, não faço Foi- ideia. foi diferente esta- O Gonçalo esta- fez aqui uma boa recomendação do E Observador, queria- que é para vermos a diferença Não, é- dos políticos que arriscavam, que Exatamente. falavam com as Sim. pessoas e eram eloquentes na mesma. Era. Atenção. Exato, porque há um ponto de equilíbrio que Não é eras barraqueiro. poderem dançar o folclore com a Sim. senhora Lourdes e Mas- manter a seriedade. Exatamente. Não tem que ser uma coisa muito pequenina. Pode até ter muito valor para o folclore. E não Pode ter ser- muito valor para o próprio ato do folclore faz folclore. parte da Isto é um cultura exemplo. portuguesa. E não ser Exato, é um forçado. exemplo. Não ser forçado, Exato. acho que E é uma agora, se coisa calhar posso natural. passar para o Exato, outro vamos tema. sair de Portugal. Vou sair de Portugal e vou celebrar o cessar-fogo em Gaza. Começo por aqui, não sei muito bem como é que serão os próximos, porque assim, o cessar-fogo é o início e agora Exato, temos que ter um vamos plano ver, de paz. claro. Vamos ver como é que corre Com este plano de paz. prudência. Vamos ver como é que corre aqui a contenção do Hamas e tirar o Hamas do poder e tirar aqui estes vínculos de poder que o Hamas tem, porque é só assim que vamos conseguir e tirar também Netanyahu. Aliás, o facto de cessar-fogo coloca o próprio Netanyahu em risco de ser julgado, não é? Porque pode sair do cargo de primeiro-ministro, podem haver eleições e ele pode efetivamente ser condenado e, portanto, acho que há aqui, vamos ter vários episódios seguintes, mas acho que em primeiro lugar é perceber que finalmente as pessoas em Gaza podem comer. E acho que é sobre isto. As pessoas em Gaza vão poder ter uma refeição ao fim de vários meses. Acho eu, ou quero acreditar eu, que este cessar-fogo vai nos deixar próximos disto. E não E vá acho com que este bombas é- em cima, não é? Este é a primeira celebração que faço. E a segunda, já E sabes qual é também? E a segunda Quase é queres a passar minha já? grande celebração de muito Do não vencedor por do Prémio muito Nobel da que Paz. Trump tenha feito este cessar-fogo, e isso enoja-me profundamente, a ideia de que Trump possa ter só forçado um cessar-fogo, não estou a dizer com toda a verdade que foi isso que aconteceu, Mas mas a conhecendo ideia a que isto possa peça- ser e a forte probabilidade disto ter acontecido, é só essa ideia enoja-me mesmo, é forte. Mas andam a falar que pode O ser em facto 2026. de ele ter forçado um cessar-fogo junto de Netanyahu agora esta semana porque queria ganhar o Prémio Nobel da Paz, quando a decisão do Nobel da Paz estava tomada desde segunda-feira, dito pelo Presidente do Comitê do Nobel. Isso não sabia. Portanto, é só péssimo. E queria celebrar a real Ele resolvia com vencedora. um tweet.
a real vencedora do Prémio Exato. Nobel. Eu queria celebrá-la e queria dizer que esta mulher é eu vou só aqui recuperar Corajosa, as não é? minhas notas para poder não meter a pata Líder na da poça. oposição da Venezuela. Exatamente, portanto, a Maria Corina Machado é uma opositora política que se diz liberal, mas socialmente na sua ideologia, social na sua ideologia. Portanto, eu acho que foram estas, eu queria dizer as palavras certas dela, que é para não cometer nenhum erro, mas acho que é isto. Ideologicamente ao centro, exatamente, radical liberal e ideologicamente ao centro, é isto. Eu queria só celebrá-la porque é um exemplo de uma mulher que leva uma revolução às costas, é um elemento, é um símbolo de revolução, não só ela, como é óbvio, como outras pessoas, até o Eduardo, a pessoa que ela colocou nas candidaturas de 2024, mas acho que sobretudo é porque é uma mulher que conseguiu agarrar na oposição, nos dois lados da oposição, e uni-los, que é aquilo que faria falta à Europa e faria falta a Portugal. Muito bem. Ou seja, nós temos uma força que tendencialmente poderá vir a ser muito mais ditatorial do que democrática, e agora é esta parte em que eu vou levar a enxurrada de ódio, mas é isto que eu acredito. E nós depois temos os outros partidos do espectro político que depois se dividem em vez de se unirem em prol de uma coisa, que foi aquilo que ela uniu nestas pessoas, Muito que bem. é vamos unir-nos todos em prol de eleições livres e de representatividade no governo. Foi isto que levou aquelas pessoas todas a unirem-se na oposição a Maduro, e eu acho que nós devíamos pôr todos mesmo os olhos nela, e não sei se foi aleatório ela ter sido Prémio Nobel, dado o crescimento do que está acontecendo na Europa, dado o Prémio Nobel ser de uma instituição de um país europeu, até que ponto Os é Nobel que... sempre gostaram muito de mandar mensagens ao mundo. Exatamente, até que ponto é que Muito nós não bem. devemos todos fazer aquilo que ela fez, porque senão chegamos ao estado em que o povo venezuelano chegou. Muito bem, obrigado, Joana. Joana Zaguri. Ideologias Gaza. à parte, Foi, Joana, ideologias foi à assim parte. que começámos, não é? Foi assim que começámos hoje a dizer que é possível, e eu também vou Conversar. levar hate por isto, e vou levar interno e externo, mas é possível conversarmos uns com os outros e encontrar soluções consensuais. E eu sei que depois assusta, porque fala-se em termos muito assustadores, coisas que nunca aconteceram na história de Portugal, não é? Que tipo Bloco Central. Sim, Bloco Central nunca aconteceu. Nunca aconteceu, aliás, nunca houve uma coligação, por exemplo, entre o CDS e o PS. Que horror! Foi das primeiras. Gonçalo, não digas tal Foi coisa, da- não é que os foi das meninos primeiras. de 2001 não sabem essas Foi das coisas. primeiras. Portanto, mas também vai àquilo que já falámos, que é sobre os nossos políticos estarem com medo. E olha, Com medo de passamos perderem nós espaço. os. Com medo do Com que medo de vai perderem acontecer e espaço, com medo de e não estarem nós no espaço passamos aqui quando- uma mensagem de não tenham medo, porque nós também não temos. Pelo contrário, nós queremos soluções e o mundo tem problemas em comum. Mas Sobre o cessar-fogo. sobre o cessar-fogo e chegando a Gaza, eu vou ter que concordar aqui com a Joana. É assim, as notícias têm sido bastante animadoras. Fala-se em amanhã, entre amanhã e segunda-feira, o cumprimento da fase 1 do plano de paz. Que é a libertação dos reféns, não é? A libertação dos reféns, a par de o início da saída das IDF de Gaza. Aguardamos com expectativa, e com uma expectativa positiva, que de facto seja este o momento do fim, após 2 anos horríveis e muito intensos, e aguardamos que seja o fim de um conflito que é ideologicamente muito complexo, historicamente muito complexo, e há quem fique ofendido e chama isto whataboutism, mas a verdade é que é um conflito muitíssimo muito alargado no tempo. É milenar. É milenar, inclusivamente. Ninguém consegue explicar isto bem, acho eu, não é? Sim, É difícil. em poucas palavras Sim, é muito claro. difícil. Só o ato de isolares um período histórico no qual te foques já Exatamente. está Já Já está, estás- uma sim. posição Mas em quando relação vens ao com este conflito. discurso, dizem-te sempre whataboutism, e pronto. E eu, no meu caso, não é? Tenho sempre que ter o cuidado da parcialidade, visto que tenho ascendência judaica e considero-me judia, e portanto tenho sempre algum cuidado neste aspecto, e quero deixar uma mensagem aqui sobre antissemitismo e islamofobia. É muito fácil qualquer extremo cair num destes discursos, e pedir às pessoas que tenham cuidado, que conheçam os símbolos que defendem, quaisquer que sejam, que conheçam a história, que falem, quando falam, por exemplo, sobre o lenço palestiniano, que vão ler a história sobre o lenço transforma-se, sim, é verdade, com o Arafat num símbolo de resistência, mas ele tem uma história anterior. Que as pessoas tenham consciência daquilo que querem, daquilo que efetivamente estão a defender, porque falar isoladamente deste tema e defender
e defender qualquer um dos extremos que o fim de Israel ou a não existência do Estado da Palestina, quer dizer, é um exemplo da polarização que esta sociedade se encontra e de como a nossa geração cai muito rapidamente naquilo que são chamadas as causas da moda. E vamos pedir um favor às pessoas que nos ouvem. Leiam, pensem, ouçam as outras pessoas e não caiam no paradoxo da tolerância, apesar da primeira pessoa que falou dele ser um liberal. Bem, obrigado, Joana Gonçalo. Para terminar. Sim, acho que é dar com nota positiva o início do cessar-fogo, não é? Concordo muito com o que a Joana disse agora aqui nesta parte. A Joana... Mas dá guri. Mas em determinado aspecto também concordo contigo, Joana, não te preocupes. Nós começamos sempre a concordar e acabamos sempre a concordar. É uma tradição nossa. Mas ainda ao cerne da questão, porque é efetivamente verdade, ou seja, se eu isolar isto nos últimos meses a perspectiva será uma, se eu isolar isto nos últimos 80 anos a perspectiva será outra, se eu isolar isto no período pós-Primeira Guerra Mundial, onde o território era controlado pelo Império Britânico e foi dado assim ao desbarato como política externa péssima por parte da potência ocidental, eu vou ter outra perspectiva, ou seja... Isolares nos progromos. Exatamente, ou seja, tu podes ter várias perspectivas, a complexidade é efetivamente muito grande. Agora, pronto, o que não podia continuar era o que estava a acontecer. Exatamente, ou seja, a cerne da questão aqui é, nós queremos, pelo menos eu, a existência dos dois territórios, dos dois países. Portanto, isso Acho era... que os três. Diz? Acho que os três. Os quatro concordamos nisso. Os três Estados dava a perceber que era o terceiro Estado. Dos Estados, acho que A política dos Estados e o fim de uma tragédia humanitária. Claro. Os dois Estados e pronto. Exato, é preciso Não, acho que os três... O que é o terceiro Estado? Exatamente. Que estamos aqui na mesa. A América quer lá um bocadinho de terra para fazer uma praia. Portanto, eu acho que isso é o primeiro passo para isso começar a acontecer. Depois podemos debater aqui se o reconhecimento foi na altura. Eu concordo que o reconhecimento não concorda com a altura em que o foi feito. Por exemplo, agora, se o governo tivesse esperado, eu acho que era uma jogada, pelo menos, muito mais interessante falar agora no reconhecimento mediaticamente para aplicar agora o reconhecimento do Estado palestiniano do que há 3 semanas ou há um mês quando foi feito. Era brilhante para a semana do debate do orçamento. Ora bem, portanto era muito mais proveitoso. Sim. Mas eu acho que chegamos aqui a um consenso geral e que, independentemente de tudo o resto, Nobels da Paz à parte, até porque o Nobel da Paz tem muito que se diga, até porque já houve muitos ditadores, alguns ditadores que foram nomeados no passado. Quem quiser investigar, que investigue, mas já houve ditadores no passado com um histórico não muito bonito. Diferente da nomeação da Vitória. Mas... Bem, nós correto, temos três mas... tipos muito diferentes, diferente. mas está tudo bem. Havia 300 nomeados. É muito relativo. 300? Sim, senhor. Eu também acho que o Barack Obama recebeu o Nobel da Paz que não deveria ter recebido Há essa polémica, de todo. Portanto, eu acho que o 300 Nobel da Paz aqui acaba por ser mais uma questão de ego individual, seja de quem for, no caso de Donald Trump, do que outra coisa qualquer. Para fechar, mas independentemente disso, acho que é uma vitória política para Donald Trump, até porque era uma das suas grandes bandeiras quando se candidatou a presidente dos Estados Unidos, era a questão económica e a de política externa. Apesar de, se isto ser uma grande vitória para ele, independentemente de tudo o resto, continua com uma grande pedra no sapato, que é a relação com a Rússia, que eu acho que ele não estava à espera que fosse tão complicada como está a ser. Mas vamos ver. É que temos 1h10 de programa, malta. Meu Deus, tanta coisa. Isto foi o recorde, eu acho. Mas pronto, obrigado a todos e até para a semana.